você descobriu o seu chamado pastoral e como é que foi esse despertamento dentro de uma igreja reformada e histórica, se o seu chamado passou por conhecer a fé reformada? Então, é interessante porque eu venho de família tradicionalmente pentecostal, né? Minha família é tradicionalmente da Assembleia de Deus e eu vim para a fé reformada 20 anos atrás, né? Mas eu nasci em berço evangélico pentecostal e o chamado foi dentro do pentecostalismo, né? Foi se confirmando o chamado. Eu acho interessante porque eu mesmo não queria ser pastor. Né? Fugi como Jonas fugiu do chamado dele. Só não fui engolido pela baleia, né? Mas o resto a gente fez. E quando eu me lembro a última vez que eu fui chamado para ser pastor, meu pai ainda era pastor, e eu disse ao meu pai que jamais seria pastor. Eu só seria pastor se um pastor que não conhecesse meu pai, não me conhecesse, confirmasse esse chamado. Para minha felicidade. Isso aconteceu em Campinas, a mais de 200 quilômetros de distância da minha família, e acabou confirmando que eu seria pastor, e por fim estamos aqui, consagrado, pastor, e estamos seguindo aí o que Deus tem para nossas vidas. É interessante que assim, eu começo o chamado no pentecostalismo e sou consagrado na teologia reformada. Amém. E você cresceu na Assembleia de Deus, que é uma denominação originária do pentecostalismo. Sim, sim. Quando você chegou na IPB, e nós chegamos juntos, mas diferente de mim, eu cresci dentro de um ambiente presbiteriano, né? Desde a época da primeira igreja presbiteriana independente. Mas você teve um encontro com uma outra teologia, com outro estilo de igreja. Sim. Quais foram os seus maiores desafios em sair de um ambiente pentecostal e entrar para um ambiente, vamos dizer assim, reformado, mas mais tradicional? E dentro desse encontro com a teologia reformada, como é que você foi absorvendo esses ensinos e que conflitos você teve que administrar internamente para que você pudesse ter uma vida cristã autêntica? Não que o pentecostal não tenha uma vida cristã autêntica, mas há algumas interpretações que diferem, né? E como é que isso foi? Olha, eu acho que o choque é o choque de todo pentecostal que vem para a teologia reformada, né? De cara, tem 2 pontos da teologia reformada que ele bate de frente. É o muro de Jericó da fé, né? Primeira cidade a ser derrubada, tal. E o primeiro deles é a eleição incondicional. Foi a questão de ser eleito, né, da predestinação, e principalmente o P do batismo. Foi os dois que, quando eu pisei, eu olhei, eu falei, meu Jesus, e agora? E foi interessante porque isso gerou um conflito muito grande em mim, porque toda a minha teologia, toda a minha concepção de salvação passava por uma responsabilidade minha. Eu era responsável pela minha salvação. E quando eu fui compreender isso, foi interessante porque eu tive um professor no seminário, certa vez ele me chamou, ele falou assim, eu vou te explicar como funciona. Você tem filhos, né? Eu falei, tenho sim. Ele falou, pensa no filho que dá mais trabalho. Obviamente que eu pensei na Melissa, né? Que é a minha mais nova, né? Não que a outra não tenha me dado trabalho, porque filho é filho mesmo e está aí para isso. E ele falou, pensa no dia em que a sua filha tirou a sua paciência assim, de uma forma que você falou, meu Deus do céu. Falei, sim, estou pensando nesse dia que não está muito distante. Né? E ele falou, e o que você fez? Você pegou essa menina, foi até o cartório e disse para o escrivão, olha, eu quero que você retire o meu nome dessa criança. Eu olhei para ele e falei, você está louco? Você acha mesmo que eu ia fazer isso com uma filha? E ele sorriu para mim e ali eu entendi o que era, então, este amor de Deus que completa em nós essa obra. Mas, para absorver a teologia reformada, são doses homeopáticas. Né? Você vai compreendendo aos poucos, e eu acho que é interessante porque o Espírito Santo de Deus ele vai iluminando sua mente, confirmando seu coração, e foi assim que foi na minha vida. Né? Eu sei que para algumas pessoas é um pouco diferente, até porque Deus trabalha em multiforme e graça, mas no meu caso ocorreu assim. Você mencionou do pé do batismo, eu nunca tive esse problema por ter crescido num ambiente presbiteriano, mas a minha esposa veio de um ambiente pentecostal também, da Assembleia, então eu tive que passar impacto, né? por esse problema lá em casa, no sentido de que, bom, para eu batizar minha filha, eu preciso da concordância da minha esposa. Então eu fui trabalhando ao longo do tempo, fazendo estudos com ela, né? E isso foi tudo em doses homeopáticas, até
quando ela procurou e falou assim, vamos batizar? Aí eu falei, então nós vamos. Você vê que é interessante, porque o Pedro batismo, às vezes a pessoa não consegue compreender que o batismo ele vem substituindo a Páscoa, né? Aquela aliança, a circuncisão, quer dizer, aquela aliança que Deus fez, né? Então, em Cristo, o Novo Testamento no sangue de Cristo Jesus, né? Então, e a criança também faz parte, né? Dessa nova aliança, né? Exato. Então, e foi assim que a gente foi compreendendo.